Olá, começa agora o programa Decisões do Plenário com os principais julgamentos dos ministros do TSE. A Corte Eleitoral confirmou que a gravação ambiental feita por um dos interlocutores sem o conhecimento da outra pessoa pode ser admitida como prova para a verificação de compra de votos. Baseado nisso, os ministros negaram recurso e mantiveram a cassação de um vereador eleito em 2016. Ademir Damo, vereador eleito em 2016 na cidade de Guaporé, no Rio Grande do Sul, entrou com um recurso no TSE contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral Gaúcho, que cassou o mandato dele por compra de votos. Ele era acusado de ter oferecido dinheiro em troca de voto dos eleitores em reunião ocorrida no pátio externo da própria residência durante campanha para a Câmara dos Vereadores. A ação foi gravada por um dos presentes sem o conhecimento do então candidato. O TSE negou o pedido e confirmou o entendimento do regional. Com a decisão, a Corte Eleitoral reafirmou a jurisprudência do tribunal de que gravações ambientais feitas por um dos interlocutores sem autorização prévia do outro podem ser usadas como prova para verificação de compra de votos. A teor da jurisprudência firmada por esta Corte para as eleições de 2016, em regra, afigura-se lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem o conhecimento dos demais, ainda que em ambiente privado. O plenário do TSE negou a ação de investigação judicial eleitoral proposta pela coligação do presidente Jair Bolsonaro na época em que ele era candidato. Ele acusava Fernando Haddad e outras pessoas de abuso de poder político. Na AIJA, a coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos, que teve Jair Bolsonaro como candidato à presidência, acusava Haddad, Manuela Dávila e outras pessoas de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha do ano passado. O então governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, também estava entre os acusados, junto com servidores do Estado. A coligação afirmava que a estrutura do governo da Paraíba teria sido usada para beneficiar Haddad e Manuela, além de prejudicar a campanha de Bolsonaro. Isso teria sido feito pela coação de funcionários a apoiar o candidato do PT. A coligação relatava ainda que um jornal ligado à Universidade da Paraíba teria sido utilizado para atacar Bolsonaro. Por isso, pedia a inelegibilidade de todos os acusados. Mas o plenário do TSE entendeu que não houve irregularidades nos fatos relatados na AIJA. Da análise do referido vídeo, não ficou comprovado o ilícito. O que se pode perceber é apenas que a reunião direcionou a várias pessoas não individualizadas. Conforme assentou o ilustre subprocurador, Dr. Humberto Jacques, representante do Ministério Público Eleitoral, aspas, não se pode identificar com clareza os alegados atos de coação e quais seriam os seus destinatários, nem as circunstâncias em que teriam ocorrido as falas transcritas pela parte autora. E o vídeo mostra-se insuficiente como suporte probatório à alegação da parte autora, de modo que não se justifica a imposição de sanção em decorrência deste fato. Ressalto que o uso indevido dos meios de comunicação social não pode ser presumido e requer que se demonstre a gravidade em concreto da conduta, com mácula à lisura do pleito. RESP 22504 de minha relatoria, em 26 de junho do ano passado. Além disso, na análise da gravidade, deve ser considerada a maior liberdade dos veículos de comunicação escrita em detrimento dos demais. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a cassação do prefeito da cidade de Itabirito, em Minas Gerais.
Os ministros negaram recurso de Alexander Silva Salvador de Oliveira e Volney Pinto de Oliveira, eleitos prefeito e vice da cidade de Itabirito, em Minas Gerais, nas eleições de 2016. Eles foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas por abuso de poder econômico e captação ilícita de recursos financeiros durante a campanha. O TRE considerou que Alexander e Volney receberam dinheiro de pessoas jurídicas durante a campanha, por meio de um esquema de doações de funcionários e sócios de companhias. O TSE manteve o entendimento do Tribunal Regional. O uso de laranjas para encobrir os verdadeiros doadores de campanha configura inequívoca arrecadação de recursos de origem não identificada, a ensejar perda do diploma, nos termos do artigo 30 da Lei das Eleições. O plenário analisou prestações de contas referentes à eleição de 2014. Uma delas, do então candidato à presidência da República, Eduardo Campos, morto em acidente aéreo. Essa e outras prestações foram aprovadas com ressalvas. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou com ressalvas a prestação de contas referente à campanha eleitoral de 2014 para a presidência da República de Eduardo Campos, que morreu em um acidente aéreo antes das eleições. O plenário seguiu o entendimento do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, de que as irregularidades encontradas no relatório não eram suficientes para provocar a rejeição das contas. A campanha movimentou recursos no montante de R$ 17.621.923,57 e somente se constataram duas inconsistências. Primeira, ausência de registro de recursos estimáveis em dinheiro referentes à cessão de aeronave ao candidato no período de 5 de julho a 13 de agosto de 2014. E 2, contratos firmados antes da abertura da conta bancária específica em montante correspondente a não mais do que 3,24% dos recursos aplicados. O ministro Og Fernandes foi o relator das contas da campanha de 2014 de José Maria de Almeida à presidência da República. O ministro encontrou irregularidades, como na identificação de doadores e ausência de documentação com hospedagem, mas votou pela aprovação com ressalvas do relatório com devolução de dinheiro aos cofres públicos. No caso, o percentual da aplicação irregular de recursos recebidos do fundo partidário não foi significativo, o que permite aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na linha da orientação desta Corte e ainda entendo determinar a devolução ao erário do valor de R$ 2.907 no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado desta decisão, devidamente atualizados e com recursos próprios. As contas referentes ao pleito de 2014 do PRB também foram de relatoria do ministro Og Fernandes. Apesar de apontar problemas no relatório contábil, o ministro Og votou pela aprovação com ressalvas das contas do partido e foi acompanhado pelo plenário. Na linha do entendimento desta Corte, para as prestações de contas relativas às eleições de 2014, a omissão de informações nas parciais, desde que sanadas na prestação de contas final, não será classificada como irregularidade, mas como falha meramente formal, quando tem o condão de macular a confiabilidade, que não tem o condão de macular a confiabilidade das contas, merecendo apenas ressalva. E os ministros também responderam a uma consulta durante sessão administrativa. Vamos ver o resultado. Os ministros não conheceram a consulta do parente de um prefeito em segundo mandato, que foi cassado e isso originou novas eleições. O parente queria concorrer nas eleições suplementares. O plenário seguiu o entendimento do relator, ministro Edson Fachin, de que o tema já foi analisado pelo tribunal. Entendo que a consulta, veicula indagação sobre a qual já se manifestou o tribunal, assentando a partir de uma análise sistemática que o artigo 14, não apenas o parágrafo 7º, mas o 5º da Constituição, veda
o exercício do terceiro mandato consecutivo no mesmo cargo pelos parentes consanguíneos afins até o segundo grau. Os ministros do TSE mantiveram a cassação do mandato da prefeita da cidade de Castelo, no Espírito Santo. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado cassou os mandatos de Luiz Carlos Piassi e Pedro Nunes de Almeida, por considerar que Luiz, candidato a prefeito nas últimas eleições, estava inelegível. Ele havia sido condenado por improbidade administrativa e teve os direitos políticos suspensos por 8 anos. Mesmo assim, em 2016, disputou as eleições com uma liminar, que foi derrubada um dia após o resultado do pleito, ou seja, antes da diplomação. O plenário seguiu o voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, para manter a decisão do TRE. Antes da diplomação, a liminar que suspendera os efeitos da decisão da Justiça do Espírito Santo foi revogada. A jurisprudência desse tribunal é no sentido de que não pode ser diplomado o candidato eleito que, à data da diplomação, estiver com seus direitos políticos cassados, o que claramente me parece ter sido o caso aqui. Assim, a superveniente suspensão dos direitos políticos em virtude da restauração dos efeitos da decisão condenatória em ação de improbidade administrativa produz, ipso iure, o efeito de impedir a diplomação dos eleitos. O ministro Luiz Roberto Barroso também negou o pedido de Pedro, que queria separar os efeitos da cassação para continuar no Executivo Municipal. Com isso, os eleitores de Castelo devem voltar às urnas em eleições suplementares. E para você acompanhar a íntegra dos principais processos julgados no plenário do tribunal, acesse o nosso portal, esse que aparece aqui na tela, o www.tse.jus.br. O programa Decisões do Plenário termina agora. Na semana que vem tem mais uma edição com as principais decisões dos ministros do tribunal. Tchau!